Olá, alunos, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo sobre a literatura. Hoje nós vamos falar sobre a literatura africana. Acima de tudo, sobre a literatura africana de portuguesa. Bom, como nós já sabemos, a literatura ela pode ser uma ferramenta para o conhecimento de uma determinada cultura. Então, as histórias ficcionalizadas, muitas vezes, elas nos contam muito mais que histórias oficiais. Além disso, elas podem mimetizar a realidade de uma sociedade, transportando o leitor assim para aquela cultura. E a literatura africana, ela tem como um dos seus aspectos a inserção do leitor na atmosfera do seu continente. Então, ao mergulhar nas histórias que são produzidas pelos escritores africanos, os leitores vão se deparar com um universo que é completamente diferente do seu. Então, nesse sentido, ele vai poder olhar para a realidade para de outra forma. Ele vai passar a enxergar o outro de uma maneira diferente. Ele vai até aprender a respeitar o outro, respeitar a cultura do outro, respeitar a etnia. E não é à toa que foi criada a Lei 10.639 no ano de 2013. Que essa lei ela garante o trabalho da literatura africana, também da afrodescendência, dentro das escolas, no ensino médio principalmente. E o intuito dessa lei é fazer com que esse trabalho, a cultura africana e a afrodescendência brasileira, a fim de que os alunos negros e também os alunos brancos, é claro, compreendam a origem do povo brasileiro e também com o intuito de valorizar os negros. Porque até então a literatura ela trabalha geralmente, costumava trabalhar apenas os europeus. O termo era voltado para os europeus. Então os outros povos, como os africanos, que tiveram contribuição no Brasil, ficavam esquecidos. Então esta lei ela faz com que seja relembrada a história do povo africano. Professor, quando surgiu e como surgiu a literatura africana? É bom termos em mente que as sociedades africanas, elas eram, na sua maioria, ágrafa. Elas não tinham, ou seja, não tinha registro escrito, elas eram apenas faladas. Essas histórias elas eram passadas de geração em geração oralmente. E elas exerciam a função de transmitir tradição e a identidade do povo africano. Quando chegam os colonizadores no continente africano, tiveram algumas mudanças de costume. Para os colonizadores, essa oralidade, esses textos que eram transmitidos oralmente, eles eram sem valores. Mesmo que eles tentassem, mesmo que os colonizadores tentassem mudar, ainda houve muitas resistências por parte dos africanos. Eles conseguiram manter ainda a tradição deles. Por meio de histórias, de lendas e fábulas que eles atravessou geração, é graças a tudo isso que hoje nós temos um material rico em produção escrita da literatura africana. A base da cultura africana é o mito. Podemos destacar aqui que o mito era a forma dos africanos buscar soluções para os seus problemas. Então, todo tipo de respostas que eles buscavam por meio do mito. O mito representa muito para o povo africano, o qual respeita muito, Ainda os aspectos mistos, eles estão muito ligados ao aspecto religioso. E isso resultou num rico material para a literatura africana. Outro ponto relevante que temos é a importância dos idosos na perpetuação da tradição, de guardar essa tradição oral. São eles os detentores da memória e da preservação da tradição. Um pouco seguinte, pelo meio da história que eles contam, preserva também a identidade do povo africano. Temos também na cultura africana o primordial papel dos idosos dentro da cultura do povo africano, que por preservar a sua origem. A palavra falada ela também é de suma importância. O seu valor vem num tempo em que a palavra valia mais do que qualquer outra coisa, embora atualmente na mania da escrita ela é vigente. Esse fator contribui muito para a propagação oral
porque elas se resultam conforme eles resistência em manter as tradições diante do colonizador. Vamos falar um pouco sobre a escrita. Os registros escritos da literatura africana de língua portuguesa remonta ao período da expansão marítima portuguesa, conhecido como a época do descobrimento. Então, tal como no Brasil, os primeiros relatos eles foram feitos por portugueses, relatando as viagens e as descobertas feitas pelos navegantes. E, por consequente, na época colonial, que surgiu a literatura denominada colonial. Os portugueses eles produziram textos literários e tinha a África como centro, digamos como pilar, exaltando assim as suas belezas naturais, as paisagens idílicas, em contraponto à figura do homem africano. Ela era anulada, ela era massificada, eles não falavam sobre os povos que ali habitavam naquela terra. E quando falavam de uma espécie do tipo assim, uma pessoa sem valor, digamos assim. O personagem principal desse texto sempre era um homem europeu. O europeu ele era visto como superior aos outros povos. Eles sempre tiveram essa ideia de superioridade. Então a lei 10.639, ela surgiu com o intuito de provar que nenhuma cultura, nenhum povo é superior ao outro. Todos são iguais, todos possuem o mesmo valor identitário e cultural. Essa lei acaba com o preconceito que tem sobre as pessoas negras e sobre outras etnias. Tira a ideia de superioridade. O Brasil é um lugar de índio, Muitas vezes o povo discrimina o índio, então essa lei também ajuda para que eles não sejam discriminados. Voltando aqui para o nosso foco, que é a literatura africana. O povo africano por muitos séculos ficou desalfabetizado, sem alfabetização. Então, o período daí que eles tiveram como independência e pós-dependência, que eles começaram a se alfabetizar e produzir suas próprias escritas, seus temas eram sobre resistência. Eles falavam como eles resistiram com os povos colonizadores. Então, os textos eles surgiram com uma mistura da língua falada com a língua escrita. Falando um pouco sobre Moçambique, a escrita que se tinha nesse país era sobre um discurso preconceituoso, racista e devastador para o povo africano. E esses textos, por sua vez, eles eram produzidos por os colonizadores. E quando eles saíram da dependência dos povos europeus, eles passaram a voltar à sua escrita e à libertação, ou seja, seria como se fosse um pós-escravidão, porque eles estavam sendo dominados pelos europeus. Então, quando eles saem do domínio europeu, as suas temáticas eram voltadas à libertação e à reestruturação das suas origens. Nós temos um autor africano mais conhecido, mais traduzido para o mundo, que é o Mia Couto, que é um dos grandes nomes da escrita literária africana. Agora, falando um pouco sobre os cabos verdianos, eles, quando os colonizadores passaram a dominá-los, produziram uma escrita que era voltada para temas europeus, ou seja, os europeus transformaram os povos cabo-verdianos em uma mera imagem de semelhança deles. Eles mudaram totalmente os seus costumes e suas tradições, e eles se deixaram se levar pelos povos europeus. Eles mudaram suas raízes. Isso ocorreu porque o arquipélago em que eles estudam em Cabo Verde é muito pequeno. Então, como eles eram isolados, eles acabaram se transformando. Já São Tomé e Príncipe, não houve por muito tempo um percurso literário. Eles não tiveram eles tiveram uma literatura, mas não teve expressão ou foi expressiva como os dos outros países. A literatura era produzida, mas não tinha um ponto principal para chamar a atenção do leitor. Era muito sem expressão mesmo. Alguns autores que fizeram parte desse período foi Francisco José Torneiro e Álvaro do Espírito Santo, que foram os mais conhecidos. Já uma literatura angolana,
ela também refletia bastante sobre a existência e ao combate aos povos europeus. E muitos escritores engajados, eles lutavam pela libertação da Angola e eles formulavam também as bases para a produção extremamente significativa pelo qual o país estava passando. Então é isso. A maioria dos textos que foram produzidos na literatura africana, depois da independência dos povos europeus, retratavam uma forma de resistências que eles tiveram sobre os povos europeus. E além disso, eles costumavam falar muito também sobre temas a respeito da mestiçagem que ocorreu sobre os povos europeus e africanos. Porém, os povos europeus, eles não aceitavam, não assumiam essa concepção. Para eles isso era errôneo, era vergonhoso dizer que havia uma mestiçagem entre eles e os povos africanos. Então, a literatura dos povos africanos, elas relatam muitos sofrimentos que eles tiveram com esse domínio europeu. Agora eu peço que vocês se organizem e se juntem em dupla para irem até a sala de tecnologia. Por quê? Porque eu quero que vocês realizem o segundo trabalho avaliativo. Nós estudamos sobre a literatura portuguesa, sobre a literatura brasileira e nesta aula nós estudamos sobre a literatura africana. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês vão até a sala de tecnologia e vão pesquisar sobre alguma obra e sobre algum autor que fez parte de uma dessas literaturas. Então vocês copiam, pode ser poema, qualquer coisa que vocês gostarem. Então vocês copiem no caderno e na próxima aula vocês deverão fazer a apresentação da obra e do autor que vocês pesquisaram. E além de falar sobre a obra, vocês poderão comentar também sobre a temática que foi trabalhada nesse período.